Arrascaeta, parece não estar 100%, mas é aquele jogador que tira um coelho da cartola todo jogo, né? Impressionante, Piperno. Ele é o jogador provavelmente mais importante, o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro hoje. Então é claro que ele faz uma enorme diferença e ele estar ou não nas suas condições físicas ideais também é algo que pode ser preponderante para a definição desse jogo. É claro que é uma partida, uma final. Veja, é o que eu disse no começo, o Flamengo é muito melhor. O Flamengo, essa é, nos últimos 5 anos, a final menos igual de Copa Libertadores, né? Diferente de Boca e River, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Corinthians, Flamengo e River. Mas essa não. Agora, você ter esse jogador em condições normais ou não vai fazer bastante diferença. E eu acho que o Flamengo, a gente sabe como joga, como deve ser escalado, e o Atlético Paranaense é quem tem mais margem para surpreender. Não só na possível escalação, como eu disse no começo do programa, de mais um zagueiro, como também, a gente falou há pouco aí de Vitor Roque e Pablo, pode ser que não jogue nenhum. Pode ser que ele jogue com 3 homens de meio campo e ter, sei lá, o Vitinho na frente, o Vitinho o Canóbio o Terence, né? O Gumoro, Alex Santana e o Fernandinho mais atrás. Ou seja, o Filipão tem sim alternativas para surpreender o Flamengo. Então, a previsibilidade do Flamengo é maior. O Atlético pode, em cima da hora, ter alguma coisa diferente. Bom, agora eu vou ouvir o Mauro César Pereira. Mauro, essa decisão de Libertadores, falando aqui dos personagens desse jogo, a Arrascaeta, do lado do Atlético Paranaense, o Vitor Roque, muita expectativa para saber se o garoto vai começar jogando. Tem o Pedro também, que a gente sabe, já carimbou passaporte para a Copa do Mundo. Esses personagens, daqui a pouquinho a gente também vai trazer as 2 escalações, as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Paranaense. Mas como você citou, né, parece que o Arrascaeta não está 100%, ainda assim é um jogador importante, a presença dele é importante para o Flamengo, Mauro. A partida do Flamengo contra o Corinthians, ela foi, dos 15, 20 minutos do primeiro tempo até o final, foi ridícula. E o Flamengo fez um gol que não aconteceria se não tivesse em campo Arrascaeta, né? Só lembrar a origem do lance, bola no lado esquerdo do ataque, lateral da área, o Gil saiu para dar combate, um jogador ali comum ia tentar o quê? Uma jogada individual, levar para o fundo. Ele deu um passe, encontrou ali um espaço para fazer a bola chegar aos pés do Everton Ribeiro. De primeiro, o Ribeiro deu assistência, o Pedro fez o gol. O Arrascaeta é assim, ele vai resolver de repente no lance, no momento. Será certamente o jogador mais talentoso em campo, o mais imprevisível, né? E o Flamengo já está jogando há algum tempo com ele nessa situação. Agora o Flamengo tem mais jogadores que podem ajudar a decidir o jogo, que podem decidir o jogo, né? Tem mais armas do que o Atlético, isso é inegável, embora o Atlético tenha bons jogadores. E o Vitor Roque, embora tenha ficado até de fora do time titular em jogos recentes, né? Natural, ele tem só 17 anos, e um jogo ou outro não vá bem, perca a posição, recupere, talvez seja aquele que mais chama atenção, mas tem outros bons jogadores. O Terence fez o gol da classificação contra o Palmeiras, os laterais são muito bons, o Abner e o Kelvin, quando conseguem apoiar, são muito importantes no aspecto ofensivo. Então o Atlético também tem as suas armas, mas claro, o Flamengo tem o Pedro, tem o Gabriel, não é só o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que tem jogado muito bem, por sinal. Terá o João Gomes dessa vez, que não pôde enfrentar o Corinthians, e ali teve um problema sério, porque o Thiago Maia saiu machucado, o Flamengo não tinha jogadores ali para aquela função, não tinha volante, o Mateuzinho foi colocado como volante. Dessa vez a tendência é que o time esteja inteiro em campo, né, com jogadores nas suas respectivas posições. Isso pode pesar bastante. Justamente sobre o Gabriel Barbosa e o Gabigol, que eu ia te falar, em finais pelo Flamengo, ele está aí mirando, né, uma marca expressiva, já marcou 12 gols em decisões, 3 em Libertadores, mais 3 em Supercopas do Brasil, outros 4 gols em estaduais, 1 na Taça Guanabara, 1 na Recopa Sul-Americana. É um jogador para lá de decisivo, hein, Mauro César? Estava mudo aqui. Exatamente. E o Flamengo não tem ainda um jogador que é super decisivo, que você vai jogar lá para metade do ano que vem, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não foi embora, ele está lá no Flamengo, né, mas vai demorar um pouco para ficar pronto. Então, assim, o Dorival conta com muitos jogadores que podem decidir o jogo, né? O próprio Cebolinha, que ainda está agora conseguindo se desenvolver, é um jogador com potencial para resolver jogos. Então, esse é um ponto importante, né? Conseguir fazer com que esses caras juntos ali criem situações e levem
e leve o time a ataque, leve o time a criar situações de gols, para principalmente tentar evitar o que aconteceu nas duas finais, das quais participou recentemente, quando saiu em desvantagem, né? Tomou o primeiro gol do River Plate e do Palmeiras, ambos os gols evitáveis, em jogadas evitáveis, com erros cometidos assim, individuais e coletivos, nos dois jogos, e os dois gols no começo do jogo. Aí isso já pauta uma partida que você tem que ficar correndo atrás para igualar o placar. O Flamengo tem que tomar também muito cuidado para não tomar um gol no começo, como aconteceu em edições anteriores, recentes, né? As duas outras finais que participou. Esse é um outro ponto que eu acho que é importante o Dorival Júnior ficar bem atento. Era isso que a gente estava comentando aqui no começo do bate-pronto, né? Pelo menos nessa temporada de Libertadores, o Flamengo só saiu atrás no marcador em 2 dos 11 jogos, mas não pode sair atrás numa final de Copa Libertadores contra o Atlético Paranaense, que eu acho que busca isso, né? Busca fazer o gol, se fechar, segurar essa vantagem. Eu acho que pelo menos essa deve ser, né, a estratégia do Felipão, buscar uma bola contra o Flamengo, que, como disse o Mauro César, e a gente vem apontando já há vários dias, tem jogadores muito desequilibrantes do meio para frente, Gabriel Barbosa, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim, são vários atletas que podem decidir a favor do Flamengo na partida de amanhã. Bom, eu vou conversar agora também com o Mauro Betting, está já no palco da partida, já está em Guayaquil, no Equador. E aí, Mauro Betting, boa tarde para você. Qual o clima, qual a expectativa para essa final de Copa Libertadores? Boa tarde, seja bem-vindo ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro, toda a torcida da Jovem Pan, torcida rubro-negra, na maior final rubro-negra da história da Libertadores da América e do futebol brasileiro também, não se nega. E aquilo que se estava conversando há pouco, o Atlético Paranaense treinou pela manhã, aquele treino, você pode ver 15 minutos quando dá para ver alguma coisa, mas dá para ver, ou pelo menos palavras do Filipão, e sempre lembrando que o Filipão adora esse tipo de estratégia, ele tem 10 jogadores definidos. Se esse jogador é mais um homem mais à frente, se é mais um homem mais de meio campo, que eu acho que é o provável, a gente vai saber a partir das 3 da tarde, horário de Guayaquil, 5 horas, horário de Brasília. Para esse grande jogo, que como acabou de destacar o Pipeno, está mais para o Flamengo do que para o Atlético Paranaense, ou está mais para um lado do que a gente não vê desde a final de 2017, quando o Grêmio do Renato Portaluppi venceu o Lanús. O Flamengo é sim favorito, até por aquilo que não rolou ano passado e por aquilo que tem feito com o Dorival Júnior, numa equipe mais consistente que a do próprio Renato, e contra um Atlético que se superou de novo, um trabalho maravilhoso desde o final do século passado, de reconstrução, de construção e reconstrução da própria Arena da Baixada, do CT do Caju, tudo aquilo que a gente faz e vê e que faz do Atlético já um dos 13 grandes do futebol brasileiro. Mas precisa de muito Filipão e mais futebol do que tem jogado, sobretudo sem a bola, para que ele possa chegar vivo. É um tipo que tem tomado muitos gols de cabeça em bola parada, que não é uma normalidade em equipes bem dirigidas e vencedoras do Filipão, inclusive seu auxiliar Paulo Turra, também o Carlos Pracidelli, e a gente vê um Flamengo com opções, muitas opções em campo e no banco. Se é fato que a Arrasca não está bem, está se arrastando por uma Cubajú, que é sempre um problema terrível para qualquer atleta, ainda assim o Arrasca 60% é 90% a mais do que os outros. Tem os gols do Pedro, tem o Gabi, que não está nos gols, mas é um cara extremamente decisivo. É só lembrar a própria final daquele grande Flamengo do Jorge Jesus em 2019, quando ele fez uma partida horrorosa e no final fez os 2 gols da virada contra um baita River Plate, e hoje, entendam, no caso amanhã especificamente aqui em Guayaquil, mais chances para o Flamengo. Seja qual for a escolha do Filipão, que deve ser mais que traída, de um time que talvez ataque o Furacão mais os primeiros 10 minutos e talvez os outros 80, fazendo gol ou não, vai ficar lá atrás especulando nos 90, quem sabe 120 e até uma hipotética decisão dos pênaltis, mas o Pedro, eu vejo o Flamengo favorito, não muito, tipo 60-40 para ser tricampeão da América. E, Mauro César, a gente comentava aqui no começo do bate-pronto sobre essa possibilidade do Flamengo sair atrás do placar, algo que só aconteceu 2 vezes na campanha do Flamengo na Copa Libertadores, 2 vezes em 11 jogos, contra o Tajeres pela fase de grupos, que foi o único empate do Flamengo na competição, e o outro foi contra o Vélez na partida de volta, onde o confronto já estava praticamente liquidado, já estava resolvido. Você acha que sair perdendo na final pode ser algo que coloque o Flamengo em uma situação que teve pouca experiência, Mauro? Na verdade, o Flamengo, como eu falei, em 2 finais que disputou, ficou atrás do placar, né? E numa foi campeão, na outra acabou perdendo na prorrogação. É óbvio que deve tentar evitar isso. Mas não vejo muita relação assim, desse jogo com jogos como esses. Esse do Vélez, o Flamengo venceu. O do Talheres foi o único que o Flamengo não venceu, né, na Libertadores.
da América, né, na fase de grupos e durante acho que o restante da temporada toda, né? Então, eu entendo que na realidade, assim, e teve até um gol impedido do Vélez nesse jogo, mas não tinha VAR, né, na fase de grupos. Poderia ter vencido esse jogo também. Teve um gol impedimento. O segundo gol do Vélez foi um gol irregular. Mas, assim, eu não vejo muita relação desses jogos com a final. A final é diferente, é outra história. Vejo mais relação com finais recentes nas quais o Flamengo saiu atrás. Acho que tem que haver um cuidado maior, como eu disse, porque os 2 gols foram gols evitáveis. Não foram gols que você fala, pô, não tinha como evitar. Tinha. Tanto o gol do Borré como o gol do Rafael Veiga. Não foram gols que o Flamengo deixou espaços, concedeu oportunidades. Teve no gol do River Plate erros de 2 jogadores, o Arão, o Gerson, que não afastaram a bola. E enquanto o Palmeiras, erros crassos cometidos pela própria estrutura do time, estrutura defensiva, fragilidade pelos lados, de um time que era muito mal treinado. Mauro Betting, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Mauro César, a situação do Flamengo começar atrás do marcador. Como é que você vê isso, Mauro Betting? Está cada vez mais difícil no futebol haver virada, né? Eu já perguntei isso para muitos treinadores, atletas, gente de estatística também, isso tem sido um fato, embora ontem mesmo em São Januário a gente viu um negócio impressionante, né? Primeira derrota do Vasco em São Januário contra esse bravíssimo time do Sampaio Corrêa. Aí toda a situação que o Vasco pode até subir hoje mesmo, dependendo dos resultados, mas a tendência é que seja só em Itu, no jogo que pode valer tudo para as 2 equipes, Ituano e Vasco. Assim, como destacou o Mauro César, o Palmeiras foi muito feliz naquele belíssimo lance armado, pegando uma desatenção defensiva, mais uma do Flamengo à época, e fez 1-0, e eram equipes mais ou menos equivalentes, embora o Flamengo já fosse melhor que o Palmeiras no ano passado. Houve a virada, sim, no caso de 19, que a gente falava há pouco, no jogo maluco contra o baita time, e o Flamengo teve aquela bolha, uma atuação pavorosa do Gabigol, ele fez 2 gols, né? Mas também com falha do Pinola, que era talvez o melhor em campo contra o pior, e o Pinola falhou, né? Teve muito mérito o River Plate na construção do gol lá em Lima, em 19, algumas desatenções do Flamengo, mas é muito maior o mérito do River Plate. E teve um baita demérito do River Plate no lance da virada, teve a infelicidade do Prato lá no começo da jogada, mas era no campo de ataque do River. Se a gente também só for lá ao lado negativo, não tem mais futebol. Aí eu discordo frontalmente do Carlos Alberto Parreira, que diz que se não houvesse erro, não haveria gol. Só pensar o gol do Maradona contra a Inglaterra em 86 no México para lembrar que é muito acerto. Enfim, mas é um Flamengo que, se tomar esse gol, e tenho certeza absoluta convicção que o Filipão vai fazer o Furacão tentar jogar tudo nos primeiros 10 minutos, tentar fazer esse gol e se trancar ainda mais para explorar o contragolpe e até a questão anímica, podemos ter um outro painel. Mas assim, para não ser tão murubete, eu já até dou o meu palpite aqui, é 3-1 para o Flamengo, com o terceiro gol saindo num contragolpe no final. Eu vejo o Flamengo atento, faz 1-0, toma um empate, busca o 2-1, ou faz 2-0, toma um gol e faz o terceiro ainda. Eu vejo o Flamengo preparado e pronto, até por aquilo que foi dolorido no Uruguai no ano passado, contra o Furacão, que já se superou contra o Estudiantes quando não era favorito, se superou ainda mais contra o Palmeiras e 2 jogos fora de casa, e aqui, embora seja campo neutro, um jogo só, o que o próprio Filipão admite e a história admite que aumenta as chances do Furacão, ainda assim é um Flamengo mais aceso, ainda assim é um Flamengo com mais opções em qualidade e quantidade para mudar um jogo que lhe parece sem favorável desde o apito final aqui na Perla del Pacífico, Guayaquil, que tem a temperatura gostosa, está um dia bonito e a gente vai ter uma grande final, esperamos, aqui em Guayaquil. E o Vanderlei Nogueira agora tem uma pergunta para você, Mauro Betting. Viagem foi com turbulência, Mauro Betting? Olha, eu diria que na chegada, eu vim na quarta-feira, né? Foram 17 horas, param no Paraná, esperam um voo com 40 pessoas vindo do Rio de Janeiro, normal. Eu diria que a turbulência foi exatamente ao pousar aqui em Guayaquil, porque aí eu liguei meu celular e naquele momento estava Corinthians 0, Fluminense 1 e estava Internacional 0, Ceará 1. Eu sei que eu passei 16 anos sem ganhar nada como torcedor, eu sei que você não pode ficar esperando a hora de ser campeão e tal, mas naquele momento eu falei, cara, não quero estar no avião em Guayaquil para dar uma volta olímpica que não daria, né? Então eu confesso até que torci pro Inter virar como virou. Espero não queimar a língua e quebrar a cara pela bilionésima vez. Mas confesso que a única turbulência, de fato, depois daquelas 17 horas de voo de São Paulo a Guayaquil, foi na chegada no aeroporto, e não por conta do aeroporto, mas por conta daquilo que estava rolando no Brasileirão. Vanderlei. Olha lá, então teve um fator extra. Teve um fator extra para essa turbulência, hein, Não, é que o Vanderlei me confessou aqui fora do ar que agora ele matou a charada. O Mauro parou no Panamá para comprar um chapéu, né? Exatamente, para, enfim, resguardar o telhado. E o Mauro confessou, o réu confessa. Agora, Mauro, a última coisa, olha,
O Filipão, ele tem muitas alternativas. O Flamengo é mais previsível. Você sabe como o time joga de 1 a 11 e tal, né? O Filipão, ele pode jogar com um zagueiro a mais, ele pode sacar Vitor Roque e Pablo, ele tem outras peças. Abrir o time e não ter esse cara central. O Atlético pode pregar uma peça tipo o Piquerez jogando de terceiro zagueiro. Essa é, para mim, a chave do jogo. Pode sim, pode sim. Aí passaria muito pelo Paulo Turra, até mais do que o Filipão, né? O Paulo tem ajudado muito o Filipão e o Paulo tem um entendimento talvez tático maior no momento, né? Que o Paulo Turra entenda mais de futebol, seja melhor treinador que o Filipão, né? Que, aliás, parece que é um novato para muita gente, é um neófito, né? O cara que a história que tem em Libertadores e no futebol brasileiro e mundial, tratado como se não fosse um treinador qualquer, foi fundamental pela chegada da segunda vez do Atlético na final. Você destacou bem, o Pipeno. Zaga, meio e ataque pode mudar tudo. O Filipão disse que já tem 10 jogadores, mas insisto, às vezes, aquela coisa que ele joga pra galera. Se você me perguntasse agora quem é que vai, eu não sei. Eu tenho certeza absoluta que Filipão, Paulo Turra e Pracidelli sabem quem vou escalar e talvez nem o próprio time, o elenco do Atlético, saiba quem vai para o jogo. E pode haver essa surpresa. Mas o Flamengo tem tanta gente desequilibrante, ainda mais, mesmo com o mais desequilibrante para mim, que é o Arrascaeta, meia bola por conta da Paul Bagia, eu acho que mesmo se o Furacão tiver uma grande sacada tática, ainda assim o Flamengo é favorito. E eu tenho aqui as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético do Felipão, Bento, aí vem Matheus Felipe, que marcou um golaço contra o Palmeiras, Thiago Heleno, Pedro Henrique, aí tem Kelvin, Eric, Hugo Moura, Fernandinho e Abner, Terans e Pablo, ou Vitor Roque na vaga do Pablo, ou Vitor Roque na vaga até mesmo do Terans, quem sabe, fazendo ali uma dupla com o Pablo na frente, mas está aqui um provável Atlético Paranaense. Já o Flamengo, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. É um Flamengo mais próximo daquilo que a gente espera, e o Atlético com alguns mistérios, Bruno Prado, José Manuel de Barros. Essa escalação aí que você leu do Atlético é uma escalação com 3 zagueiros, 3 volantes, um meia e um centroavante. Pode acontecer? Até pode. Foi no jogo... Aquele jogo no Maracanã, na Copa do Brasil, foi mais ou menos isso que o Felipão fez, foi 0-0, né? Que o Flamengo perdeu várias oportunidades. Faz tempo que ele não joga dessa maneira, né? Aí nessa escalação ele estaria abrindo mão dos seus jogadores de lado de campo, ali do Vitinho, do Canóbio. Então, eu imagino que pelo menos um desses dois vai estar em campo. Pode ser que ele saque um deles e jogue com um volante a mais ou com um terceiro zagueiro, mas eu imagino que pelo menos um desses caras de velocidade vai estar em campo. O Canóbio não é tão de velocidade assim como o Vitinho, mas eu acho que um desses dois jogadores de lado provavelmente estarão ali na equipe do Felipão. Não sei se ele vai... Acho que 3 zagueiros e 3 volantes acho que é difícil que ele coloque. Não é impossível porque ele já fez, mas eu acho que ele vai optar ou por um terceiro zagueiro ou por um terceiro volante. Acho difícil que ele escalhe as duas coisas ao mesmo tempo. Lembrando que contra o Palmeiras, ele jogou com um trio de ataque. Sim. Vitinho, Canóbio, Vitor Roque. E depois ele foi mudando no decorrer da partida e tal, mas ele entrou com um trio ofensivo. E aí, José Manuel de Barros, as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Paranaense, o que esperar, Zé? Então, o Bruno lembrou bem que contra o próprio Flamengo ele utilizou 3 zagueiros. Mas eu falei na primeira parte do programa que na Libertadores ele jamais escalou o Atlético com 3 zagueiros. Em relação ao time que vinha jogando, ele saiu de um meio campo de Hugo Moura e Fernandinho, o Eric revezando ali, mais o Terans e depois ali os atacantes, para Alex Santana ali fazendo um terceiro homem de meio campo. Ao invés de um terceiro zagueiro, na Libertadores, desde nas oitavas contra o Libertad nos 2 jogos, nas quartas contra o Estudiantes nos 2 jogos, na semifinal contra o Palmeiras nos 2 jogos, ele sempre jogou com 2 zagueiros e depois de um certo momento ele tirou o Terans, que às vezes jogava um pouco mais à frente, às vezes ficava no banco, e colocou o Alex Santana. O Alex Santana foi um jogador fundamental na chegada do Atlético Paranaense até a essa decisão. Eu não sei se ele vai fazer essa alteração agora. Pode, claro que pode. Seria um diferencial, até porque ele já testou contra o próprio Flamengo. Botar um terceiro zagueiro, tá colocado ali um terceiro zagueiro mais pela direita. O Nico Hernandes era um jogador que jogava muito como terceiro zagueiro também. No passado jogava assim. E aí fazendo ali mais pelo lado esquerdo do campo. Ele tem várias alternativas, né? Agora, não dá para saber até o anúncio da escalação. Eu apostaria no Alex Santana ali no meu campo, do jeito que está sendo.
E 2 zagueiros e com um volante ali mais entre os zagueiros, mas que ele pode botar 3 zagueiros para surpreender, não há a menor dúvida, né? É bem estilo do Felipão também, ele gosta de jogar nesse sentido. A única coisa que eu destaco é que na Libertadores ele não fez isso. E para você, Mauro Betting, até falando sobre esse possível cenário do jogo, acho que tem muita gente pensando naquele duelo ainda de Copa do Brasil, naquele Flamengo mais propositivo, e o Atlético Paranaense do Felipão jogando naquele jeito, claro, sempre muito competitivo, mas de uma maneira talvez mais reativa. Como é que você pensa, Mauro Betting? É interessante, né, Pedro? Porque no 5-0 eram outras circunstâncias do Maracanã no Campeonato Brasileiro, eram 2 equipes alternativas e o Furacão foi muito mal, sobretudo na segunda etapa, quando levou 4 gols, e dos 5 levou 4 de cabeça, né? Foi um negócio maluco. Era um outro jogo com outras equipes, claro. Mas no duelo da Copa do Brasil, tanto na ida, quando foi 0-0 no Maracanã, apesar da arbitragem horrorosa, né, que deixou de expulsar 2 jogadores do Flamengo em lances claríssimos, né, e que evidentemente mudariam a sorte daquele jogo e possivelmente da volta na Arena da Baixada. Mas enfim, bola por bola, o Flamengo foi 0-0 no primeiro tempo, mas fosse o primeiro jogo, mas se fosse 3 ou 4-0 no Maracanã, não seria absurdo. O Flamengo jogou muito melhor com o Atlético, que marcou mal e praticamente não contra-golpeou. Na segunda partida na Arena da Baixada pela Copa do Brasil, o primeiro tempo foi mais equilibrado, o Atlético jogou mais, também jogando em casa e tal. Mas na segunda etapa o Flamengo foi muito melhor, merecidamente venceu por 1-0, se classificou na Copa do Brasil, e dá para dizer que dos 4 tempos dos duelos da Copa do Brasil, que são mais comparáveis do que aquele 5-0 do Campeonato Brasileiro com equipes reservas, né? Nesses 2 duelos da Copa do Brasil, digamos em 3 tempos, o Flamengo foi bem melhor, e às vezes até muito melhor que o Atlético em 3 deles, né? E no que o Atlético foi melhor em casa, foi só um empate. Então também essa seria uma vantagem do Flamengo. Eu acho que 3 zagueiros, o Filipão nunca foi de 3 zagueiros, embora tenha sido 100% há 20 anos na conquista do Penta, né? Pelas circunstâncias, até porque tinha voando pelas alas Cafu e Roberto Carlos. Nos últimos tempos ele não tem atuado com 3 zagueiros, ele nunca foi muito fã dos 3 zagueiros e acho que também por isso não atuará. Pode eventualmente um dos caras pelos lados compor uma linha de 5 em alguns momentos? Pode. Mas eu acho que está mais para 3 volantes do que para 3 zagueiros. E sim, como bem destacou o Bruno Prado, pelo menos um cara, pelo menos um, se não 2 caras de velocidade, até para puxar o contra-golpe, a gente deve ter. Eu acho difícil que ele aposte de prima, a não ser numa outra circunstância, em Vitor Roque e Pablo. Pablo que treinou hoje, está disponível, mas se sou o Filipão, eu começo com o Vitor Roque.